Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Lords e sejam muito bem-vindos ao Evolution. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo um vídeo um pouquinho diferente dos convencionais, guias e tal. E hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre as Evolutions, que são os protagonistas aqui do meu canal. E eu quero teorizar como eu acho que se cada Evolution chegasse ao Pokémon Unite, como ele viria ao jogo com seus movimentos e a sua classe. Muito parecido com um vídeo que eu fiz anteriormente aqui no canal, que eram 10 Pokémons que eu gostaria que viessem, ao Pokémon Unite. Agora hoje eu vou falar sobre a Evolution. Beleza, galera? Então, bora pro vídeo. Antes de começar, eu quero dar um salve só pro pessoal lá da Scald, que pra quem não sabe é o time onde eu jogo, competitivo de Pokémon Unite, porque foi sugestão deles o tema pra esse vídeo aqui. Então, salve rapaziada da Scald, tamo junto. E galera, os critérios que foram decididos, para ajudar na definição de qual classe que esses Pokémons, poderiam vir ao jogo, basicamente são dois, Primeiro, que é o principal na minha opinião, são seus base stats, porque assim a gente consegue ver quais são os pontos fortes e fracos, desses Pokémon, e assim a gente consegue escolher uma classe que mais se aproxima dele. Então os base stats vão ser aqui no meu vídeo, o principal critério. Mas o outro critério que também é muito importante, são os seus movimentos, para ver quais deles que poderiam ser bem legais no game, beleza? E vamos começar com eles, galera, na ordem que eles aparecem na Pokédex, ok? E o primeiro é o Vaporeon, a Evolution do tipo água, que coincidentemente é a minha Evolution favorita, para quem não sabe. O Vaporeon possui como base stats 130 pontos em HP, é a Evolution que mais tem vida no Pokémon, ok? 65 de ataque e speed, 60 de defesa, 110 de special attack e 95 de special defense. Então é um Pokémon que mais tem vida, tem uma defesa razoável, porque tem uma special defense boa, mas a defesa é o seu pior status e tem um bom special attack. Tendo isso em mente, galera, o Vaporeon, na minha opinião, seria um ótimo Defender ao Pokémon Unite. Justamente por ser a Evolution com mais HP, galera, na minha opinião, não poderia ser outra classe, ok? Por mais que ele tenha um Special Attack bem bom, ele também possui, uma defesa fraca, mas uma defesa especial boa. Eu acho que esse Pokémon seria um ótimo Defender, Eu não vejo ele como nenhuma outra classe nesse jogo. Talvez um suporte, mas eu já vou adiantar pra vocês, galera, que eu não coloquei, eu não vou colocar aqui no vídeo nenhuma Evolution como suporte, porque eu não consigo ver nenhum deles como suporte de verdade, galera? Eu acho que eles têm um potencial ofensivo um pouco maior. Claro que tem Pokémons que eles funcionam mais tanques no game normal, como o próprio Vaporeon e um outro que eu vou falar mais pra frente. Beleza? Então o Vaporeon é um Defender, seria um Defender na minha opinião. Como movimentos, eu coloquei 4, ok? O Surf e o Hydro Pump, que são dois movimentos que já tem em vários Pokémons, Na verdade, o Hydro Pump, se eu não me engano, só o Blastoise tem, mas Surf uma galera tem, Incluindo Blastoise, Slowbro, Cramoran e até mesmo Greninja. Eu acho que o Surf poderia ser um bom movimento para controle de grupo, Poderia ser um movimento do tipo Dash ou do tipo Ranged, Mas que ajudasse com controle de grupo. O Hydro Pump poderia ser um golpe Ranged, para ele estar causando dano e até mesmo empurrando, Bem parecido como é o próprio Blastoise, mas com alguns diferenciais. Já o Whirlpool, galera, eu vejo como um movimento que poderia ser do tipo Hindrance, onde ele causasse stun nos Pokémons, bem parecido com o Hurricane do Cramoran, onde o Cramoran faz, um furacãozinho, o Vaporeon poderia fazer um vórtice de água, um golpe ali em área que stunasse, e quem sabe, levantasse os oponentes para causar stun, para ajudar no controle de grupo. E o Aqua Ring, galera, é um movimento que ninguém tem no Unite. Eu acho que poderia ser um movimento que talvez curasse o Vaporeon, ou até mesmo, que aumentasse as suas defesas para ajudar ele a ficar mais tempo nas fights. E ele, para mim, seria um tanque ranged, galera? Já que ele tem um special attack bem maior do que o ataque físico, eu vejo ele batendo de longe, então ele seria um tanque, um Defender parecido com o Blastoise. Indo agora para a próxima Evolution, galera, temos o Jolteon, a Evolution,
né, do tipo elétrico, né, outra Evolution aqui de canto. E galera, o Jolteon tem como stats 65 pontos em HP e em ataque, 60 pontos em defense, 110 pontos em special attack, 95 pontos em special defense e 130 pontos em speed. É a Evolution mais rápida do Pokémon, ok? De Pokémon. E é por isso que eu vou estar colocando o Jolteon como um Speedster, a única Evolution que eu vou estar colocando nessa classe, justamente por causa da alta velocidade. Mas Lords, o Jolteon é um Pokémon que ataca de longe, porque o Special Attack dele é bem maior do que o ataque físico. Ele não pode ser um Speedster então. Galera, não necessariamente, tá? O Gengar, que é um outro Speedster do jogo, ele tem um Special Attack incrível e um ataque físico bem ruim. Mas mesmo assim ele é um Speedster, ou seja, ele é um Pokémon, né, bem rápido, que bate de perto. Mas se você for ver, galera, os seus movimentos são todos de longe. Ele tem Shadow Ball e Sludge Bomb, que são movimentos mais de longe, né? Porém ele tem um estilo de jogo onde os seus movimentos combam entre si e aí favorecem ele a ser um Speedster, tá galera? Porque pra quem não sabe, pra ser um Speedster, o Pokémon tem que ser rápido, ele não pode ser muito resistente e principalmente ele tem que bater de perto, ele tem que ser um Pokémon melee. Porque galera, se ele não for um Pokémon que não é resistente e bate de longe, ele é um attacker, né? Mas então o Jolteon teria que fazer essa adaptação para os movimentos dele serem de longe, né? Apesar de terem movimentos de perto, tá? Mas ele teria que ser um Pokémon que batesse, né, pelo lado melee para poder ser um Speedster. Mas sem problema, se eles fizeram isso com o Gengar, eles poderiam fazer isso com o Jolteon sem problema nenhum. Como movimentos, galera, tá? Eu acabei escolhendo aqui o Wild Charge, ok? Que eu acho que poderia ser um movimento de investida, né? Um dash que ele vai pra cima, né? Carregado e causa um dano e um stun nos Pokémons oponentes. O Discharge dele, tá? O Zeraora tem tanto o Wild Charge quanto o Discharge, mas acho que poderiam ser completamente diferentes. O Discharge do Jolteon eu pensei mais ser um movimento do tipo buff, tá? Para estar aumentando, né, o dano dos outros movimentos, ao mesmo tempo que aumenta, quem sabe, a velocidade dos Basic Attacks. Eu acho que poderia ser bem diferente do Discharge do Zeraora. O Thunderbolt dele acho que poderia ser um movimento do tipo Ranged, né, ou em área, né, também diferente do golpe do Pikachu, esse aqui focado mais para dano. E o Volt Switch poderia ser um golpe onde ele fosse para cima do oponente, batesse e voltasse um pouquinho para trás, sabe? Para ele ter um movimento para ele entrar nas fights e sair delas. Eu acho que esse seria uma boa move pool pro Jolteon, quero saber a opinião de vocês. Indo agora pro Flareon, galera, e fechando as Evolutions de canto, né? A Evolution de Fogo possui como stats 65 pontos em HP, 130 pontos em ataque. É a Evolution que tem mais ataque físico, né, do game. Tem 60 pontos em Defense, 95 em Special Attack, 110 em Special Defense e 65 pontos em Speed. Nos games da Saga Core, né, o que complica bastante pro Flareon, né, é a questão da velocidade e a baixa defesa física e HP, o que torna o Pokémon bem mais fraco do que as outras Evolutions, né, fica meio complicado de utilizar ele. Mas no Pokémon Unite, ele daria, na minha opinião, um bom all-rounder, galera, onde ele tem um ataque físico muito bom e uma Special Defense bem interessante, né, e um HP bem mediano. Mas isso, né, poderia ser balanceado pro Pokémon dar um ótimo all-rounder, né, galera? Como todos vocês sabem, né, eles não levam todos os base stats 100%, né, bem fiéisinhos, né, eles adaptam bastante coisas, né, pro Pokémon se encaixar no Pokémon Unite, e o Flareon, na minha opinião, seria um ótimo all-rounder, ok, galera? Basicamente devido ao alto ataque físico, que é o seu maior stats. Ele poderia possuir, ok, como movimentos o Flare Blitz e o Flame Charge, que eu pensei em dois movimentos do tipo Dash, né? O Flare Blitz poderia ser uma investida mais para causar dano, quem sabe até mesmo stun, meio parecido com o que é o Flare Blitz do Charizard, com a diferença que eu acho que o Flare Blitz do Flareon poderia ser um dash livre, né? Já que o do Charizard não é um dash livre. E o Flame Charge poderia também ser um dash livre que aumentasse a sua velocidade de movimento, assim como a velocidade dos seus Basic Attacks. Eu acho que também seria bem bacana para esse Pokémon, né? Além de causar um pouco de dano. Flamethrower e Heatwave, eu pensei no Flamethrower ser um movimento, né, bem parecido com o do próprio Charizard, né, outro movimento que o Charizard tem, ok, focado ali para causar dano. Ele poderia ser um golpe do tipo Ranged, ok, e o Heatwave, galera, eu pensei em duas coisas, ou poderia ser parecido com o Hyper Voice da Sylveon, apesar que daí, na minha opinião, seria um movimento mais ali para um attacker, né, do que um all-rounder de fato.
Então, eu acho que a melhor forma do Heatwave ser inserido no Flareon, na minha opinião, seria mais ou menos parecido com como que é o Discharge do Zera Hora, ou seja, uma onda de calor que fica circulando, né, que fica em volta do próprio Flareon, enquanto ele vai batendo com os seus Basic Attacks, né, que ele seria um Pokémon do tipo Melee, e o Heatwave fosse causando dano, né, por tempo nos adversários. Indo agora para as Evolutions de Johto, galera, e vamos começar com a Espeon, galera, Evolution do tipo Psíquico, que possui como status um HP de 65 pontos, assim como o seu ataque físico, tem uma defesa de 60, tem 130 pontos em Special Attack, empatado com o Glaceon, né, são as Evolutions que tem mais Special Attack no game, também tem 95 pontos de Special Defense e 110 pontos em Velocidade. Eu vi muita gente achando que a Espeon poderia ser o suporte, né, das Evolutions, porque ela tem movimentos para ser suporte, mas galera, na minha opinião, com um Special Attack desse, com uma Speed alta assim, eu acho que ela deveria ser um Attacker, galera. Ela possui muitos bons movimentos e ela daria um ótimo Attacker, na minha opinião, no Pokémon Unite, galera. Como movimentos para Espeon, galera, eu pensei no Calm Mind, o movimento do tipo Psíquico para ela se fortalecer, né, movimento do tipo Buff. A Sylveon já tem esse movimento, mas eu acho que para Espeon também se encaixaria muito bem, né, se ela chegasse a vir ao Pokémon Unite em algum momento. Psychic seria o seu movimento ali principal para estar causando dano, ok? Pode ser um movimento do tipo Ranged ou até mesmo do tipo Área, tanto faz, ok? O Storage Power é um outro movimento para causar dano, que nos jogos base ele funciona da seguinte forma: quanto mais stats esse Pokémon, né, tiver aumentado, e não importa qual deles seja, tá, mais dano o Storage Power vai dar, galera. Então poderia ser um ótimo combo entre o Calm Mind e o Storage Power, onde você usa o Calm Mind, na sequência usando o Storage Power você vai poder causar mais dano. Ele pode até ser um movimento para carregar, né, o poder dele, como que é parecido com o Hyper Beam do Dragonite, por que não? E o Dazzling, o movimento do tipo Fada que ela poderia ter também, né, que aí poderia causar um dano em área, poderia causar stun, poderia causar várias coisas, galera. Mas a Espeon, na minha opinião, daria um ótimo Attacker. Ela poderia ser suporte também? Poderia, mas nesse meu vídeo aqui eu não vou estar colocando nenhuma Evolution de suporte. Deixa aí nos comentários se você colocaria alguma das Evolutions como suporte, tá? Eu particularmente não consigo ver nenhuma delas como. Agora, galera, vamos falar do Umbreon, Evolution do tipo Noturno ou Sombrio, né? A última de Johto. E galera, o Umbreon, vou falar a verdade pra vocês, foi a Evolution que eu mais tive dificuldade em escolher os movimentos dele, tá? E definir a classe. A classe em si não foi tão complicada, os movimentos foram um pouquinho mais, tá bom? O Umbreon tem como status 95 pontos em HP, 65 pontos em ataque e em speed, uma defesa de 110 pontos, um special attack de 60 e uma defesa especial de 130 pontos. O Umbreon é a Evolution que possui mais Special Defense, né, de defesa especial do game, empatado com a Sylveon, galera. A diferença é que a Sylveon possui um Special Attack muito alto, que a tornou um Attacker dentro do Pokémon Unite. Mas já no caso do Umbreon, galera, eu acho quase impossível que caso ele venha ao jogo seja das classes Attacker, Allrounder ou Speedster, porque ele é um Pokémon lento, ele é um Pokémon que bate muito fraco, tanto pelo lado Special, tanto pelo lado físico. O grande trunfo do Umbreon está na resistência e tancar, né, bastante dano, visto que ele tem um Special Defense, uma defesa e um HP muito bom. Tendo isso em mente, galera, o Umbreon, na minha opinião, teria que ser um Defender no Pokémon Unite. Até mesmo poderia ser um suporte. Eu acho que das Evolutions, o que mais se encaixa para suporte é o Umbreon, tá, galera? Mas mesmo assim, eu acho que Defender seria o mais ideal para esse Pokémon. Como movimentos pro Umbreon, tá, galera, eu vou estar falando apenas 3, né, como eu falei, eu tive bastante dificuldade para né, tá conseguindo montar uma move pool que se encaixasse com o que o Pokémon, né, teria que se propor a fazer como Defender no Pokémon Unite, beleza? Eu não tive tanta criatividade para esse Pokémon aqui, peço desculpas, mas eu coloquei 3 golpes que eu acho que poderia ser interessante, tá, galera? O primeiro seria o Foul Play, tá? O Foul Play poderia ser um movimento aí, quem sabe, do tipo Melee ou do tipo Dash, não sei, aonde ele vai pra cima e bate no oponente, tá? Nos jogos da saga Core, o Foul Play, né, quanto maior o ataque do oponente, mais dano o Foul Play causa. Como ele é um Pokémon tanque, eu acho que isso se encaixaria muito bem, já que ele não tem um ataque tão alto assim, o Foul Play seria uma ótima ideia, né, seria uma ótima opção, né, na verdade, para ele estar ajudando a causar um pouco de dano, né. O Foul Play também poderia causar um pouco de stun na hora da porrada, e quanto mais ataque, quanto mais, né, stats offensive, né, o Pokémon
oponente tiver, mais dano o Foul Play poderia causar. Eu acho que seria interessante pro Amino dessa forma. O Dark Pulse é um movimento, né, que eu acho que ele poderia ser um movimento ali do tipo Hindrance, né, que seria uma onda para ele empurrar os oponentes, né, seria um pulso sombrio ali para estar causando controle de grupo, acho que seria interessante para ele. E o Crunch, galera, poderia ser um movimento do tipo melee, que tanto poderia causar stun e prender os adversários ali na hora da mordida, ou até mesmo poderia ser um movimento parecido com o Ice Fang do Mamoswine, onde ele gruda com as presas e você pode jogar o cara para as costas. Eu acho que o Crunch poderia ser assim também, ele poderia arremessar o cara para frente ou para trás, né, com essa mordida poderosa. Como quarto movimento, galera, eu vou ficar devendo aí pra vocês e eu gostaria que vocês completassem pra mim nos comentários qual seria os movimentos que você escolheria pro Umbreon, tá? De preferência, qual seria o quarto movimento que vocês acham que seria bacana pro Pokémon, caso vocês concordem comigo que ele poderia ser um suporte ou um Defender, beleza? Agora vamos falar do Leafeon, galera, Evolution do tipo grama, né, ou planta, né, a Evolution que possui como base stat 65 pontos em HP e em defesa especial, 110 pontos em ataque físico, 130 pontos em defesa física, é a Evolution com maior defesa, né, de toda a franquia e uma velocidade de 95 pontos. Com esses stats, na minha opinião, o Leafeon poderia ser um ótimo all-rounder, porque tem um ataque bom, uma velocidade boa e tem uma resistência até que bem considerável, né? O HP e a defesa especial não são tão bons assim, mas a defesa compensa bastante, por isso o Leafeon para mim poderia ser um ótimo all-rounder no jogo junto com o Flareon. Como movimentos, eu pensei no Leaf Blade, um movimento aí do tipo melee, para ele estar causando bastante dano, junto com o X-Scissor, um movimento do tipo inseto, né, que poderia ser bem parecido, mas entre o Leaf Blade e o X-Scissor, eles poderiam ter uns efeitos diferentes, né, então tem essas duas opções aí. Ele também poderia ter o Swords Dance, um movimento para ele estar fortalecendo o seu ataque físico. Eu ainda tô achando que tá faltando um Pokémon no Unite com o Swords Dance, né, quem sabe o Leafeon, caso venha, não possa ser o primeiro. E o Seed Bomb, que poderia até ser um movimento aí do tipo Ranged, né, que talvez causasse algum stunzinho, né, pra ele estar atacando de longe, porque tem alguns Allrounders que tem ataques de longe, né, como o Charizard, por exemplo, tá? Então o Leafeon acho que também poderia ter o Seed Bomb como um movimento mais de Ranged ou de tipo área. E para terminar o vídeo, galera, vamos falar da última Evolution, o Glaceon, Evolution do tipo Gelo, que possui como stat 65 pontos em HP e em Speed, 60 pontos em ataque físico, 110 pontos em defesa, 95 pontos em defesa especial e 130 pontos em ataque especial. É a Evolution com maior Special Attack juntamente com a Espion. Tendo isso em mente, galera, o Glaceon daria, na minha opinião, apesar dele ter boas defesas, eu acho que ele poderia ser um ótimo attacker pro Pokémon Unite, ok? Eles poderiam diminuir um pouco elas, né, se eles elevassem um pouquinho mais, quem sabe, o Special Attack dele, né, pra ele ficar mais equilibrado e condizente com a classe de attacker no Unite, tá? Mas ele, na minha opinião, teria que ser um attacker, tá bom, galera? Como movimentos, eu acho que ele poderia ter o Blizzard e Freeze Dry ali, né? Dois movimentos do tipo gelo mais focados em dano. O Blizzard, né, já tem o Blizzard da Ninetales, mas o dele poderia ser diferente, né? Pra tá, quem sabe, causando mais dano e menos stun. O Freeze Dry poderia ser um movimento aí já mais focado em causar stun. Ele também poderia ter o Ice Wind, um movimento aí que aí, quem sabe, né, poderia empurrar os adversários, né, com a rajada de vento ali, tá trabalhando bastante com congelamento. E o Hail, galera, o Hail é um movimento, né, que nos games originais, né, da saga Core, né, ele é um movimento que muda o clima da batalha, né, pra chuva de granizo, né, que aí começa a cair granizo, né, e aí os pokémons adversários começam a tomar dano. No Pokémon Unite eles poderiam fazer com que o Hail fosse um movimento do tipo área, que fosse, né, também chovendo ali granizo, e os pokémons fossem tomando dano por tempo, né, se estivessem naquela área, né, quem sabe tomando dano ou até mesmo lentidão, né? Dano e lentidão. Acho que poderia ser uma mecânica muito boa para adaptação do Flail pro Glaceon no Unite. Mas então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo falando das Evolutions, né, de como eu gostaria que elas chegassem ao Pokémon Unite. Se vocês gostaram, peço que deixem o seu like e o seu comentário, né, com a sua opinião. Você acha que alguma dessas Evolutions poderia ser de outras classes? Quero saber como que vocês montariam e como que seriam, né, cada uma, e quais seriam as classes que vocês colocariam, tá? Coloquem aí também o porquê da opinião de vocês e eu vou ler de todo mundo, tá? Então comentem.
Não se esqueçam também de se inscrever no meu canal para ajudar o Evolution a crescer cada vez mais e ativem também o sininho para vocês receberem as notificações sempre que sair um vídeo novo. E é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou!